E aí, Felipe aqui, e seja bem-vindo a mais um Rabiscando e Pensando aqui no canal. E antes de começar esse episódio 16, eu quero desejar um feliz aniversário para minha mãe. Que a sua vida seja repleta de muita luz e saúde e que venham muitos anos pela frente. Muito obrigado por tudo e eu amo muito você. E hoje eu resolvi trazer temas que vêm permeando a minha semana, que está sendo bem cansativa até o momento, principalmente quando se trata do lado mental. Hoje vamos falar de desmotivação, processo e persistência. Lembrando que nada aqui é um conselho, são só as minhas opiniões e experiências sobre esses temas. Você pode pensar o que quiser, a decisão é sua. E se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa o like, se você ainda não é um inscrito no canal, avalie a possibilidade de se inscrever. E se você já é um inscrito e ainda não está com as notificações ativadas, por favor, ative as notificações para você saber aí de todos os próximos vídeos que eu estiver postando aqui no canal. Mas vamos lá. Como eu falei anteriormente, essa semana vem sendo bem cansativa. E olha que é só quarta-feira. Mas eu já comecei ela passando mal, como eu trouxe no vídeo de segunda-feira. Então isso acabou afetando bastante o restante das coisas. Mas eu sei que não é só por isso. No domingo eu já tinha acordado não muito legal e bem desgastado. E acontece. Temos dias em que a gente vai estar bem e outros nem tanto assim. É normal. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é exatamente isso. Ter a maturidade para entender e respeitar a si mesmo quando você não tá bem. E eu não sou a pessoa mais animada e motivada do mundo. Na verdade, eu tô bem longe disso. E as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem bem do que eu tô falando. Então, estar nessa condição de desmotivação não é algo fora do comum pra mim. Pode ser falta de vitamina, isso? Com certeza. Mas, mesmo assim, eu não sou alguém super motivado de qualquer forma. A não ser que a gente esteja falando de algo que esteja no meu hiperfoco do momento. Aí a coisa muda. Mas a desmotivação é algo que está em todos nós porque temos as nossas variações de humor como qualquer ser humano. E entender isso e saber lidar com esses momentos é essencial para a gente ter o mínimo de qualidade de vida. Porque quando a gente está nessa situação, geralmente deixamos de fazer muita coisa e só queremos ficar quietos e inertes, boiando nessa desmotivação. Mas no fim nós mais se afundamos do que boiamos. Por isso, além de respeitar a si mesmo, é importante respeitar o processo das coisas. A vida não vai ficar mais fácil se eu simplesmente desistir de fazer algo porque eu estou desmotivado. Muito pelo contrário, possivelmente as coisas vão se acumular e depois a desmotivação vira ansiedade. Portanto, os processos continuam acontecendo, independente de você estar motivado ou não. É aquilo que eu falei em um dos vídeos anteriores. A ação precisa ser o combustível da motivação e não o contrário. Tudo na vida é um processo e muitas vezes a sua desmotivação dura até você entrar em movimento e fazer algo, mesmo que não seja exatamente o que você precisa fazer naquele momento. Mas o simples fato de precisar resolver algo, seja lá o que for, já te coloca em ação, que pode te motivar de alguma forma e o ciclo vai se repetindo até você esquecer dessa desmotivação. Por isso, respeite o processo. E quando eu falo de processo aqui, eu tô falando basicamente do desenrolar natural da vida. Muitas vezes nós ficamos desmotivados por querer demais algo que leva tempo e demanda paciência. Ou por achar que você não está evoluindo e enfim, por aí vai. Mas como eu sempre falo, vai acontecer o que tem que acontecer quando tem que acontecer. E isso reflete muito tudo o que eu vinha pensando nesses dias. Onde eu tava olhando demais só para aquele lugar que eu quero chegar, mas tava esquecendo do caminho e de tudo que eu preciso fazer para chegar até lá. Consequentemente, me batia aquela desmotivação. Mas se eu não fizer, quem vai? São os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida. E algo que eu sempre falo para mim mesmo é: eu tô cansado de correr atrás do sonho dos outros. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Então, se não for eu por eu mesmo, quem que vai ser? Essa é a ação que me motiva a seguir, a construir minhas coisas, a respeitar o tempo que elas levam e ter a maturidade de compreender o processo e persistir nele. E eu dou muito valor à persistência, mas desde que ela esteja atrelada a um objetivo que tenha sentido, porque insistir em algo que não está conectado com o que você quer é uma das piores coisas que existe. A persistência precisa ser guiada por um propósito, porque só assim ela tem valor e funciona como uma base real para tornar esses sonhos em realidade. E quando isso acontece, desmotivação e desistência não são mais uma opção.
porque você tem um norte. E escrevendo o roteiro desse vídeo eu percebi que ele funcionou muito como uma forma de retomar essa minha motivação que estava meio baixa nesses dias. Então a mensagem que eu tiro disso é: os dias de desmotivação sempre estarão lá. Mas enquanto nós respeitamos o processo das coisas e persistimos em um objetivo claro e com propósito, essa desmotivação sempre ficará de lado. E para a ilustração de hoje eu tava com essa expressão de cansaço em mente. Eu queria me representar em um dos personagens do Pensando e Rabiscando. Por isso eu optei em trazer alguém extremamente cansado, sentado em uma cadeira, quase que em um estado vegetativo. O mais legal é que, mesmo estando cansado, esse quadro me motivou demais a manter o foco e fazer o que precisa ser feito. E bom, se você assistiu até aqui e gostou, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você possa ser avisado aí de todos os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. E se quiser compartilhar esse vídeo com alguém que possa gostar e esteja em um momento de desmotivação, fique à vontade. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até!